Muito bem, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu trago para vocês o aguardado review do iPhone 12 mini. Vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês e também por que eu acabei optando por não ficar com este modelo. Então roda a vinheta e vamos nessa! A proposta do iPhone 12 mini é trazer o melhor da linha 12 nesse corpo super compacto, né? Então nós temos aí o alto desempenho e a mesma qualidade de tela e também algumas das câmeras, mesma coisa que a gente encontra na linha Pro, inclusive, nesse corpo mais compacto. Mas será que deu certo essa ideia 3 meses depois do lançamento? Como é que tá a recepção desse iPhone? Bom, nós temos dados limitados, né? Informações aí de números de vendas limitados, mas parece que esse é o iPhone que menos vendeu para a Apple. Menos vendeu. Entre o 12, o 12 Pro, 12 Pro Max, esse vendeu menos. E eu até tenho algumas ideias do porquê que isso pode ter acontecido, né? Pode ser um interesse menor. De fato, existia muita gente que queria um topo de linha. Um tamanho compacto, né? Que isso estava em falta no mercado. Acho que o último que a gente tinha aí no mercado era o Galaxy 10e, que tinha um tamanho mais moderado, né? O resto é tudo gigante, tudo prancheta no bolso. E eu devo admitir que eu errei, viu? Errei, achei que ia ter um interesse maior do público, né, por esse produto. A gente viu muita gente interessada comentando aqui no canal, mas isso não traduziu nas vendas, né? Isso é o que importa aí pra saber se o produto é um sucesso ou não. Mas também tem algumas coisas para levar em consideração aí, né? Esse ano a Apple foi lá e lançou 4 modelos de iPhone. Um lançamento fragmentado. Primeiro lançou o 12 e o 12 Pro, e depois de um mês lançou o 12 mini e o 12 Pro Max. Então o Mini concorreu com o Pro Max. E já existe uma cultura, né? A galera associa tamanho do smartphone com desempenho, com recursos. Então quanto maior, mais completo. Hoje em dia a gente tem meio que essa cultura, não tem? Tem. E aí o Mini, assim, se a pessoa não tem muito conhecimento, fala, não, o Mini é mais básico, nem vou querer. E ainda tem as teorias da conspiração, hein? Há quem diga por aí que a Apple só criou esse modelo, só desenhou ele do jeito que ele é, custando o que ele custa, para incentivar a galera a gastar mais nos outros modelos. O fato é que o povo continua comprando, né? Então eles vão subindo o preço e aqui no Brasil, ó, vão só socando na gente. Mas vamos lá, eu quero fazer esse review aqui contando pra vocês a minha experiência de uso com esse menino aqui e por que acabou não dando certo pra mim, mas pode dar certo pra você. Então assim, o negócio é o seguinte, eu escolhi esse iPhone no ano passado porque eu tava meio cansado de carregar um trambolho. Desde o iPhone 6 eu tava no modelo Plus, no modelo Max, no modelo grandão, né? E o ano retrasado a gente viajou muito, né? Fiz muitas viagens pra lá e pra cá e ficar andando com esse trambolhão no bolso incomoda um pouco. Na hora que você vai usar é ótimo, né? Muita tela, mais conteúdo, a bateria é sempre melhor nos tamanhos maiores. Mas eu tava meio querendo algo mais ergonômico, né? Algo mais compacto, algo mais confortável de colocar no bolso, sabe? Que não fique a prancheta mesmo em exibição assim na perna, o relevo na calça jeans. E também essa conveniência do tamanho, né, e do peso, essa facilidade de manuseio desse produto, essa possibilidade de você poder operar com apenas uma das suas mãos, né, só com o polegar aqui você alcança todas as funções aqui, ó, do sistema sem grandes dificuldades, né? Então isso, possibilidade de digitar textos com apenas uma das suas mãos também. Isso é muito legal, isso me chamou muita atenção, foi por isso que eu escolhi esse produto. Tudo isso que eu falei agora ele atendeu muito bem e eu vou explicar em detalhes para vocês agora. É muito importante, se você quer saber o básico do iPhone 12 mini, eu recomendo que você assista os nossos vídeos aqui de unboxing, de hands-on, todos os vídeos que a gente fez aí na cobertura do lançamento desse menino há 3 meses. E agora eu vou contar um pouco mais aí da experiência, dividido em tópicos, os tópicos estão listados aqui. E muito importante, se você está de olho no iPhone 12, tudo que eu falar do iPhone 12 mini, exceto pelo tamanho, é claro, né? O tamanho da tela e o tamanho da bateria, é tudo a mesma coisa, porque é a mesma linha, né? Só o tamanho, tela e bateria que muda do 12 pro 12 mini. O restante é tudo igual aí. Então é isso. Vamos começar esse negócio. Como vocês já sabem, a minha escolha atual é o iPhone 12 Pro, então esse é o iPhone que eu uso aí no dia a dia, e eu quero começar então listando as limitações do modelo 12 mini em relação ao modelo Pro, ao modelo 12 Pro. Limitações, desvantagens, enfim, porque tem várias delas. E no fim dessa história toda são 2 desvantagens específicas que me fizeram sair dele
para o modelo 12 Pro. Aqui eu vou considerar a tela menor como uma vantagem. Afinal, se você está de olho num iPhone menor, o tamanho acaba sendo um ponto positivo. O iPhone 12 mini só vai até 256 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. O brilho médio da tela é levemente inferior, com 625 nits contra os 800 nits do iPhone 12 Pro. A resolução da tela também é inferior, mas a densidade de pixels é maior, os pixels por polegada. Então essa resolução inferior acaba não sendo uma desvantagem. No conjunto de câmeras, nós temos apenas a Ultra Wide e a Wide, faltando a lente telefoto. Nós também não temos o sensor LiDAR para mapeamentos 3D. E em termos de captação de imagem, nós não temos recurso a fotografias com o formato Apple RAW e também não temos captação de vídeo com HDR Dolby Vision em 60 fps, apenas 30 fps. A bateria é consideravelmente menor, com 2.227 mAh, e o carregamento MagSafe é limitado a 12 watts, enquanto todos os outros iPhones 12 carregam a 15 watts. Isso é o que eles dizem, Eles dizem 12 watts, mas a gente testou aqui num vídeo, olha aí, e ele passou de 12 em vários momentos, Eu não fico monitorando no dia a dia. Todo dia que eu chego em casa, coloco o celular para carregar e tal, não fico monitorando se ele tá 12 ou tá mais de 12, mas no geral ele carrega com uma velocidade ok, satisfatória. Lembrando que é um upgrade em relação aos iPhones anteriores, que carregavam sem fio apenas 7,5 watts, Então não chegava nem a 10, então chegar a 12 já é um upgrade. O ideal é 15 nos outros modelos, mas isso eu acho que acontece por uma questão de uma limitação na dissipação de calor pelo corpo menor, algo que também afeta o desempenho, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, essas são as principais limitações aí que eu observei no iPhone 12 mini em relação ao modelo Pro. Não são todas, são as principais aí, sendo que 2 delas são muito importantes aí para mim. Eu vou falar um pouquinho agora, vamos fazer uma divisão aqui no vídeo, tem os capítulos aí, experiência de uso, tela, desempenho, câmera e bateria. E depois a minha conclusão aí sobre o menino mini. Então, experiência de uso. Esse tamanho menor, como eu já comentei, traz mais ergonomia e mais facilidade no manuseio, Você consegue fazer mais coisas com apenas uma das mãos e também ajuda, por exemplo, na hora de tirar uma foto, Como ele é mais leve, você consegue estabilizar melhor o conteúdo que você vai captar, Tanto foto quanto vídeo. Na hora de fazer um Stories, por exemplo, esse é um dos melhores smartphones, porque ele é muito leve, traz uma qualidade legal aí na câmera frontal. A gente sabe que pro Instagram, tem aquela velha treta e tudo mais, mas assim, a ergonomia, o tamanho dele é legal, 130 gramas o peso dele, isso é muito bom, então ele é muito leve, pesa quase metade aí do peso do 12 Pro, e é isso, eu gostei, entendeu? Então, a experiência de uso foi excelente, uso geral, trabalhar com redes sociais e tudo mais. Tem a questão da tela. Então vamos à tela de 5.4 polegadas. Aliás, por falar em 5.4 polegadas, a gente falava que ele vai ter quase o tamanho do iPhone 5, do iPhone 5S, que tinham 5.4 polegadas, mas eram 5.4 polegadas de corpo. Olha aí o tamanho do iPhone 5S, lado a lado aí com o iPhone 12 mini. Então, de fato, é importante só deixar claro aí que o iPhone 12 mini ele é maior, sim, que o iPhone 5, 5S e também que o primeiro SE, Um pouquinho maior. Dá pra ver o quão maior quando a gente coloca o 5S aqui, na capinha do iPhone 12 mini, olha lá. Sobra um pouquinho, especialmente aqui na parte da câmera. Olha como era na época uma câmera só, e era tão boa, lembra? Então essa telinha de 5.4 polegadas não me incomodou em nada por 2 motivos. Primeiro que é a mesma tecnologia de tela dos outros iPhones. Então eles não colocaram uma tela de LCD, é a tela OLED, a mesma tela que está no iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. Por problemas nesses meninos aqui, problemas na verdade na produção e no suprimento de uma tela de 120 Hz que deveria equipar os modelos Pro, Esses eram os rumores. Então 60 Hz para todos. Não temos grandes diferenças, exceto pelo brilho da tela, que o brilho médio ele é um pouquinho inferior, os 625 nits que eu comentei. Quando eu coloco um do lado do outro e fico mexendo no brilho, eu percebo isso. Você fica olhando assim um do lado do outro, comparando. Uma hora você percebe, fala, não, realmente é um pouquinho mais brilhante a tela do Pro, do Pro Max e do 12 Pro. Do que o 12 mini e o 12. Mas nada que afeta o uso no dia a dia, É o que você só percebe quando você compara e é muito difícil de registrar aqui e mostrar para vocês no vídeo. A gente tentou, mas é meio difícil.
Mas enfim, tem essa questão aí do brilho, que é inferior, mas só. O mais importante, na minha opinião, é que às vezes você fala, putz, mas a tela é menor, eu vou ver menos conteúdo ali, né? Vai ficar tudo grande, meio espremido, tem a resolução e tal. Mas isso não acontece, a proporção de tela é a mesma e com a configuração correta ali de tamanho de exibição e tamanho do texto, você acaba vendo quase exatamente o mesmo conteúdo que você veria nas telas maiores. É claro que tudo vai ser exibido num tamanho menor, porque a tela é menor, o smartphone é menor, mas se isso não gerar um incômodo, é o mesmo conteúdo, então você vai poder trabalhar com a mesma quantidade de informações na tela que os modelos maiores. Eu acho que, para ser justo, faltam algumas linhas de pixels aí, né? Faltam algumas linhas, mas não chega a comprometer nenhuma parte importante da informação em relação às telas maiores. Então, mais por isso que a questão do OLED, do brilho e tudo mais, é que me deixou bem satisfeito com essa tela. Ela ser menor, mas exibir a mesma quantidade de conteúdo. E agora vamos ao desempenho do iPhone 12 mini e eu vou colocar alguns benchmarks aqui comparando os resultados com o iPhone 12 Pro. Vamos começar aí com a CPU, com o Geekbench, que tem resultados praticamente iguais, então nenhuma perda no desempenho, afinal é o mesmo processador, o mesmo SoC, o mesmo System on a Chip, que é o A14 Bionic, com menos memória RAM, 2 GB a menos de memória RAM, mas isso não afeta diretamente no desempenho, né, da CPU aí do iPhone 12 mini. Agora, na GPU, rodei vários testes aí no GFX Bench e acontece um fenômeno curioso. Como a resolução é inferior, um pouquinho inferior, ele acaba tendo mais desempenho em alguns testes do que o modelo Pro. Então o Mini acaba saindo na frente aí por conta dessa curiosidade de ter uma resolução menor, menos pixels para renderizar, né? Então acaba conseguindo aí alguns quadros por segundo a mais em alguns testes. Nada muito significativo, porém. E depois de muitos minutos rodando esses testes, rodando esses benchmarks, é de se esperar que a gente note um pouco de aquecimento, né, no smartphone. Afinal, ele está usando GPU e CPU aí no talo, eventualmente vai esquentando, uma coisa normal. Só que é perceptível que o iPhone 12 mini esquenta mais e mais rápido, porque ele tem uma área de dissipação menor do que, no caso, o iPhone 12 ou o 12 Pro. Então você percebe o tal do thermal throttling, né, que é quando a CPU, né, o sistema, né, a CPU, GPU, todo o SoC, o System on a Chip, ele aquece muito e aí ele segura um pouco o desempenho para controlar a temperatura, né? Acontece isso e o brilho da tela também, né? No caso dos iPhones no iOS, você não consegue ir por máximo do brilho, né? Ele reduz um pouquinho até abaixar um pouco a temperatura. E aí quando eu rodei o terceiro benchmark, que é o AnTuTu, aí a gente viu essa questão do thermal throttling aí afetando bastante o desempenho. Então, apesar de ser praticamente o mesmo hardware, com menos memória RAM, que não deve afetar muito esses testes de desempenho, nós vimos uma pontuação aí um pouco abaixo no caso do 12 mini em relação ao 12 Pro. Para a maioria das pessoas não vai chegar nesse ponto, mas se você trabalha com aplicativos muito pesados, você vai notar que ele esquenta um pouquinho mais, você vai notar que ele segura um pouco o desempenho. O que eu mais percebi é que ele passava mais tempo reduzindo o brilho, né, na tela, que é aquela coisa que o brilho reduz e aí, tipo, aqui no menu, tipo, daqui ele fica o máximo. Aí você aumenta, você tenta aumentar, ele não vai mais. Então ele já deu uma reduzidinha aqui, mas é meio chatinho esse recurso, mas é para evitar possíveis danos aí. E é o que a gente... É o resultado sempre que uma empresa tenta fazer um dispositivo super compacto e a solução térmica acaba sendo um pouco prejudicada, né? Então é isso que acontece. Então no caso do desempenho, só isso que eu descobri, né, dos meus testes de uso, que existe aí um thermal throttling e o resto praticamente a mesma coisa. Tem também menos memória RAM, é claro, né? 4 GB contra 6 aqui da linha Pro. Isso deve afetar a quantidade de aplicativos que você consegue manter abertos ao mesmo tempo, mas não me atrapalhou em nenhum momento também. E agora vamos aos dois tópicos que foram dois problemas para mim, começando pela câmera desse menino, né? Bom, nós não temos o scanner LiDAR. É legal, mas para mim não faz diferença. Mas nós não temos a telefoto. E eu percebi que isso para mim faz uma diferença. Não que eu use muito a telefoto, mas ocasionalmente eu quero tirar aquela foto, né? Uma foto de oportunidade, quero registrar um momento que só consegue ser captado com aquele zoom de 2 vezes. Se eu dar um zoom digital ali na principal, não vai ficar legal.
E eu percebi que eu tava perdendo alguns momentos, sabe? Em especial, fotos dos meus bichinhos em casa. Porque, como vocês sabem, eu tenho 4 bichinhos em casa. Tenho 2 coelhinhos e 2 cachorros. Então, eu gosto de tirar fotos, eu gosto de criar essas recordações. São lembranças aí desses companheiros que a gente tem na vida. E eu percebi que, quando eu fui tirar foto deles, eu usava muito a lente tele. Foi na ausência da lente tele que eu percebi que ela era necessária para eu tirar boas fotos, porque às vezes eles estão lá, tá deitado ali no cantinho, como por exemplo essa foto aí, ó, tá os 2 na escada, os 2 cachorros, Polenta e seu irmão Ozzy, deitados e estirados na escada, um igual ao outro, né? E eu não ia conseguir tirar essa foto se não fosse a câmera tele, né? Porque a câmera wide ia pegar a janela, ia pegar um monte de coisa. Se eu desse zoom digital, não ia ficar legal a qualidade. Então, para registrar esse momento, eu fui lá e peguei a câmera tele do 12 Pro e tirei essa foto aí que vocês estão vendo. Meu principal uso da telefoto é esse, né? Como vocês viram aí em algumas fotos. Também em vídeo, alguns stories também, né? Que a gente vai dando aquele zoom digital e aí o Instagram troca a câmera, isso também sente falta, mas nem tanto. São mais essas fotos aí que eu não uso com muita frequência, eu não fico tirando foto todo dia. Mas quando eu tô tirando, quando eu tô fazendo aquele registro, eu quero ter a máxima qualidade aí para posterioridade. Com relação ao desempenho das outras 2 câmeras, a câmera wide e a ultra wide, exatamente a mesma coisa aí do modelo Pro, exceto que eu não tenho o Apple RAW, mas eu não sou fotógrafo, então para mim isso também não faz tanta diferença, né? Mesma coisa aí acontece com a captação de vídeo com o Dolby Vision HDR nos 60 quadros por segundo. Apenas 30 quadros por segundo tá ótimo, porque é o que eu gravo no iPhone, né? 4K 30, não tenho nenhuma necessidade de gravar 60 quadros por segundo, então pra mim não fez muita diferença, apesar de que esse formato é uma dorzinha de cabeça. Porque quando você ativa ele, se você vai exportar isso, por exemplo, eu gravei um vídeo usando a câmera do iPhone e quero pôr no Instagram. O Instagram não entende direito esse negócio, estoura toda a cor, aí tem que mandar pro computador, converter direito e depois usar. Então, eu já desabilitei e não estou usando. Apesar da qualidade ser muito legal, a compatibilidade ainda é limitada. Então, não estou usando. E por fim, o grande drama desse iPhone 12 mini, a bateria. Gente, a bateria desse negócio aqui, eu não achei que fosse ser tão ruim, mas é ruim. É ruim. Fala, bateria de iPhone é ruim. Deu uma melhorada ultimamente, mas essa é ruim. Mas é ruim. É ruim. É ruim. Você comprar 2 pilhas amarelinhas e colocar aqui dentro dura mais. É muito ruim a bateria do iPhone 12 mini. Eu achei que a otimização aí do A14 Bionic com a litografia de 5 nanômetros podia ajudar mais na eficiência energética, tela OLED, não sei o quê. Não, é ruim, não tem desculpa, é ruim. Ó, uma média geral de uso, vocês estão vendo aí na tela. Tirando do carregador às 9 horas da manhã, 9 horas está em 100%. Com um uso intenso, que é usar a câmera, tirar foto, gravar vídeo, fazer reunião, né, videoconferência com ele, ficar usando bastante, né, recursos que usam bastante a bateria, como por exemplo GPS, por aí vai, um uso realmente intenso. Em torno de meio-dia já avisa que está com 50% de bateria. E por volta das 3 horas da tarde já morre, já chega no 0%. Então, com uso intenso, realmente vai embora muito rápido, eu me surpreendi com isso. Agora, dando uma moderada no uso, né, não é tão intenso, você usou um pouquinho de manhã, depois deixou em stand-by, chega umas 6, 7 horas da noite. Esse é o uso moderado, é o uso que eu diria que a maior parte das pessoas tem. Agora, um uso leve, ele fica em stand-by no seu bolso o dia todo, você só puxa para responder mensagem e tal, ele chega até as 10, 11 horas da noite. Então, não chega até o fim do dia num uso leve. Essa é a minha experiência. Por isso que eu tô dizendo que a bateria é ruim. Com uso intenso, putz, não dura nem metade do meu dia. E com uso leve, não chega até o final do dia. E olha que eu tava acostumado com o 11 Pro Max, que tinha a melhor bateria até hoje de iPhone, era o 11 Pro Max, que chegava no fim do dia com 50%, 40%, usando bastante, usando bem. Então, pra mim, esse foi um extremo downgrade duplo aí, né? Mas esse é um ponto que pesou bastante aqui, que é a bateria do 12 mini. Não que a do 12 Pro seja muito melhor que isso. Não é muito melhor que isso, não. Só ganhei algumas horas aí nisso que eu acabei de mostrar. Mas é menos pior. Agora, por que eu escolhi largar então? Bom, foi por esses 2 pontos aí, por essa combinação da câmera e da bateria. Se fosse só a questão da bateria, eu usaria um power bank aí, recarregaria. Eu tô sempre por perto de uma tomada, né? Então, não seria uma coisa que eu ia falar, nossa, que... Não, bateria descartável, eu tô com o iPhone há muito tempo, então eu sei como é que é. Agora, a questão da câmera, juntou tudo ali, eu falei,
tá, essa câmera aí vai fazer falta. E eu sei que muitas vezes é um preciosismo, sabe? Não precisa dessa câmera mais, mas sou eu, né? Quando a gente recebe essas perguntas aí do Vale a Pena na live, você tem que fazer isso. Então coloca aí na tabela, coloca aí na lista, ó, o que eu quero e o que eu tô disposto a pagar por isso, né? Então eu queria o conforto dele ser mais compacto, de ter um tamanho menor, mas eu não estava disposto a sacrificar câmera e bateria por isso, então acabei não optando por ele. É isso que você tem que considerar, você tem que fazer uma balança baseada na sua necessidade. Então, mas o outro tem tal coisa. Não deixe as possíveis tendências ditar a sua necessidade. O que importa é como você vai usar. Mas isso é uma coisa muito pessoal, cada um é cada um, então vai de acordo com você. E eu espero que tenha ajudado aí a quem estava procurando mais informações sobre o iPhone 12 mini com esse vídeo, que é um review, ele é um review. Eu já estou contando aí a minha experiência de 3 meses. E assim, dizem os rumores aí que a Apple deve colocar no iPhone 13 a terceira câmera, a telefoto também. Aí eu ficaria com um modelo menor, né? Porque, como eu já disse, não tem problema a bateria ser menor para mim, tô acostumado. Agora, eu já cumpri com o meu objetivo, que era ter um iPhone menor, né, ir para um modelo menor, porque eu tava no Max, fui pro 12, beleza, ele já é menor, já está mais confortável. Então isso também foi uma coisa, é um fator importante na minha decisão. E agora 2 considerações finais. Eu passei a maior parte do meu tempo usando ele com uma capinha. Então ele sempre foi usado numa capinha. Raramente eu usei ele sem a capinha. Eu gosto dessa capinha de couro da Apple, que tem uma pegada bacana, né? Então sempre usei ele com a capinha. Não só a pegada, mas também os botões externos que ela adiciona. Eu gosto bastante. E também estou usando da mesma forma o 12 Pro com a mesma capinha. Então, uma consideração aí sobre o uso dele, né? Então, é fosco, é vidro atrás, como é que ficou a pegada? Não sei, porque eu não usei dessa forma, usei a capinha mesmo. Então, acho que tá na mesma, né? Cada um tem a sua beleza ali, mas todos pegam marca de dedo em algum lugar, não tem como fugir disso. E o preço dele? Bom, o preço aqui no Brasil nem se fala, né? 7 mil. Não compra aqui no Brasil. 7 mil reais é um absurdo. Mas considerando o preço lá fora, que é lá nos Estados Unidos, onde a Apple ditou a estratégia dele, também acabou ficando muito caro, né? Depois do lançamento, depois da concorrência, Samsung aí também abaixando um pouco o preço do Galaxy S21 para ser mais competitivo. Esse menino pequeno aqui acabou ficando um pouco caro, né, com relação aos irmãos maiores dele. Então ele deveria custar um pouco mais próximo aí do iPhone SE, na minha opinião. E aqui no Brasil, todos deveriam custar mais barato, né? Porque aqui... Will, mas se você for pensar, o iPhone 12 mini aqui no Brasil custa o preço de um fone de ouvido. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o meu review aqui com 3 meses de uso do iPhone 12 mini. A coisa que eu mais vou sentir falta nele é que ele, pelo tamanho, também serve como um fidget spinner, né? De tão fácil que é a manipulação. Aí eu ficava fazendo muito isso, ficava usando ele assim, ó. É muito legal essa portabilidade, mas por enquanto não é para mim. Pelas razões que eu já citei nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou um pouquinho, deixa um comentário e deixa também o seu like. E aguardem aí que em breve devo fazer também um review mais aprofundado aí do 12 Pro. Aí entrando um pouquinho mais na parte das especificações técnicas. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!